Ok? Ok. Retornando à sessão matutina do dia 27/8, vamos aos itens, vamos voltar aos itens de ontem, que ainda não foram. Na verdade, eu vou acabar com o item de hoje. 54, 357, 358 do Rafael. Os outros dessa mesma empresa foram retirados de pautas a pedido do recorrente. E esses três, o pedido não foi intempestivo, foi fora do prazo, e não chegou a essa presidência de tal forma que eu não vejo motivos para retirá-los de pauta. Então, eu passo a palavra ao relator, o item 354, a empresa Mexixem, o processo 2010-04. Bom dia, presidente. É o seguinte, esse processo é uma análise fática aqui. A discussão dele vai entrar na questão da prova. Se o contribuinte fez aquela dialeticidade... Me dá só um minutinho que o... Pois não, presidente. Como é que é o nome? Ele está com problema para entrar. O Vinícius está com problema para entrar no... Deixa eu ver se eu consigo... Ô, Walker, você tem baixado aí no teu celular o link da sala? Não. Eu não tenho. Mas espera aí que eu... Não tenho. Tem? Tenho. Se ela tiver, tem como ela botar pra gente no... Vou tentar baixar aqui para ele. Ele vai tentar entrar pelo celular. Presidente, aqui eu estou tentando também. Deixa eu ver onde é que está o link. Eu já colei no grupo do WhatsApp, aqui o link. Colou? Colei, presidente. Tá, então beleza. Vamos esperar ele entrar, então? Eu vou dar a ausência momentânea. Já entrou. Então vamos embora. Vai continuar. Já entrou. Presidente, caros colegas, esse processo pautado sob o número 354, final 2010-04, da NextChamp, imagina que seja assim que pronuncie, ele é uma discussão sobre prova da compensação. Bem, mais uma discussão sobre prova da compensação. E nesse caso concreto aqui, eu até ressaltei no meu voto, os senhores têm acesso, é necessário uma análise fática sobre se o contribuinte, ora recorrente, se ele realmente se desincumbiu ou não do ônus de realizar o cotejo do argumento e da prova. Por essa razão, no mérito, eu fiz questão de pontuar as folhas, exatamente as folhas de cada peça processual, e fiz também questão de transcrever os argumentos do contribuinte, os argumentos que estão na manifestação de conformidade, os documentos que ele trouxe na manifestação de conformidade, e que me levaram a concluir, depois de mencionar nossa teoria sobre a argumentação dialética e prova no processo administrativo fiscal, e me levou a concluir que o contribuinte não teria se desincumbido do ônus de realizar a prova. Por quê? Porque, analisando o despacho, a manifestação de conformidade, que está as folhas 3... É o 357 que a gente está julgando? É isso? Não, é o 354. 354. É o 354. Na manifestação de conformidade, que está as folhas 03 seguintes, a recorrente se limitou a manifestar, a afirmar que nem sempre o montante dos créditos acumulados no determinado período é absolvido pelos débitos gerados. São várias as situações que geram para o contribuinte um crédito oponível ao Estado. Ele mencionou, ele se insurge contra o despacho decisório eletrônico. Mas o 354, só um momento, o 354 não foi retirado de pauta?
Não. Não. Que eu marquei aqui com base no site. No site? No site do CARF. Eu entrei no site do CARF tempos atrás aí e fui marcando os que tinham sido retirados de pauta. Isso aqui está em vermelho para mim. Não, mas não foi retirado de pauta, não. Eu confirmei com a Poliana, o 354, 357, 358 foi pedido e o pedido foi posterior à data do pedido. A data Limite. determinada. Então, Então foi indeferida a retirada de pauta. Então devo ter marcado errado aqui. Não, eu olhei o e-mail. O e-mail deixava esses 3 realmente em aberto. Certo. Porque o que vale para mim é o e-mail, né? Porque é o pedido. E pela pauta anotada, realmente, na pauta anotada não consta também. Não consta, porque no e-mail não veio. Na verdade, o e-mail, a pauta anotada reflete o e-mail que reflete os pedidos. Tempestivos, né, lógico. Vai lá, Rafael. Então, presidente, na manifestação de conformidade, o contribuinte ele se insurge contra o despacho eletrônico em si, contra o instituto praticamente do despacho eletrônico, que no entender dele não dá muita oportunidade de conhecer o motivo da denegação. Na manifestação de conformidade também, ele argumenta, no meu entendimento, de forma genérica, o motivo da compensação, o direito dele. Com a manifestação de conformidade, ele anexou esses documentos que eu arrolei aqui. O documento F é um detalhamento do crédito. Esse documento pareceria ser interessante, só que o detalhamento do crédito é uma planilha feita por ele, que não me dá certeza sobre isso, sobre o crédito. Na manifestação de conformidade, a DRJ entendeu que a alegação dele não teria sido, vamos dizer, dialética, ele não teria exposto os motivos nem trazido as provas. Aí, no recurso voluntário, ele explicou que algumas mercadorias foram vendidas por empresas optantes pelo Simples e da insuficiência de saldo credor. Ele afirma que as mercadorias foram vendidas por empresas não optantes pelo Simples, que a insuficiência do saldo credor decorreu do erro da própria recorrente, pois ao invés de declarar o seu débito na coluna ressarcimento de créditos, os informou na coluna outros débitos. No recurso voluntário, aí trouxe também, que falou que foram as empresas Spiroflex e Comercial Riso, trouxe registro de apuração de IPI, mas que não tinha apresentado nada disso antes. Então, eu entendo que ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de provar o crédito dele. Mas eu fiz questão de, como a matéria fática é uma questão de interpretar se o que ele trouxe aos autos realmente prova ou não prova, é suficiente ou não é suficiente, eu fiz questão de transcrever os argumentos, os documentos e submeter essa questão aos colegas dessa forma mais precisa. Então, eu voto, presidente, no sentido de negar provimento de recurso voluntário. Ok, passa a palavra ao ilustríssimo doutor, senhor Vinícius. Ô, Rafael, tá uma bagunça, né, os documentos aqui, tem vários no e-processo são vários documentos juntados, desorganizadamente. Como eu baixei o processo inteiro de uma vez só, bem, para mim tá até organizado, apesar da ordem estar invertida de algumas coisas, mas aí não sei quem fez essa inversão de ordem. Mas, enfim, a questão que eu entendo só é que realmente não houve essa prova. Agora, tem contabilidade, Rafa? Deixa eu lembrar aqui, vendo aqui, eu estou com o processo aberto todo aqui. Tem aqueles, enquanto eu estou no processo, tem PERDComp, tem DIR-PJ, não tem documento que embasa a contabilidade, que é o que a gente entende aqui necessário. A contabilidade não tem, não. Não, tem um laudo de incorporação, mas esse ele só faz ele traz o balanço. Eu estou abrindo o último. Você tem documentos diversos, aí você tem uma árvore aqui imensa de documentos diversos, eu não sei se isso é prova que ele... Eu não sei, porque realmente, como eu baixei o processo inteiro, eu nem olhei o processo... Mas qual desses documentos diversos que você está falando? Porque eu já abri um aqui que não tem basicamente nada de...
São vários documentos diversos depois do recurso aí, ó. Eu não Do sei se recurso foi um voluntário. erro. Eu não sei se foi um erro de juntada que ele colocou, Pode ser que seja. que são Tá, tô talvez vendo. sejam documentos. Tá, tô vendo, não vi todos não. É uma bagunça. Eu tô terminando aqui de olhar. Até agora não vi nada. Antes da manifestação de conformidade, o que eu posso dizer é que não tem documento contábil. Isso eu posso falar. Walker quer fazer alguma Não, consideração? no recurso voluntário, depois do recurso voluntário dele, ele juntou o livro de apuração do IPI e tem alguns informativos das empresas que eram optantes pelo Simples. Mas É verdade. tá Tem isso. no arquivo do recurso voluntário tem isso. Na verdade, na folha 387 a 439. São os documentos diversos, de baixo para cima, o segundo. E o livro do IPI, nesse grupo, está nas folhas 28, 26, começa na folha 24, que é o livro de registro do IPI de 2006. Agora, a questão é apresentar agora, e aí, a apresentação posterior ou ele tem motivos para apresentar os documentos em momento posterior à manifestação? Por isso que eu transcrevi os trechos da manifestação de conformidade dele, que é para poder fazer essa análise mais detida com o documento com a transcrição na mão. Ok. Rafael, tem a decisão da DRJ, ela entende como definitivo uma parte da matéria aí que não foi impugnada. É o caso aí? Você chegou a olhar isso aí? Deixa eu ver aqui. Que ela está só afastando a preliminar de nulidade. E parece que no mérito ela chegou à conclusão de que não teve efetiva contestação disso aí. Então, ela entendeu que o contribuinte não teria se desincumbido do ônus de provar, porque o Não só de contribuinte provar, ela disse que ele não alegou. de argumentar, exatamente, de argumentar. E aí eu trouxe os argumentos nesses itens 16, 17, 24, 25, 26, 27. Porque olha só, se a gente. Veja, ele está Sim. falando que não argumentou. Se a gente entende que ele argumentou, a gente vai ter que devolver para que ela analise. Exatamente. Porque, veja, Verdade. eu não posso anular, mas eu teria que reformar. Aí eu reformo falando que. Aí eu acho extremamente complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar órfão o contribuinte. Sim. Se o contribuinte argumenta da maneira dele, e a DRJ fala que ele não argumentou, e isso morre, não, ele pode se insurgir contra essa conclusão da DRJ. A questão é essa, é saber se Concorda, esse William? Mas ele tem que Com se insurgir certeza. contra isso. Com Ele tem que falar, certeza. não, peraí, ele está falando que eu não argumentei, mas eu argumentei sim, meu argumento está aqui, e eu quero que esse argumento seja analisado. Ele fez isso no recurso voluntário, ele tem que começar assim. E se ele não começou assim, morreu. Ele tem o direito de se insurgir desde que ele se insurja. Olha só, a DRJ diz assim. Ele se insurge. Olha só, a DRJ fala assim, olha, quanto ao mérito, o interessado restringiu-se a reiterar um suposto cerceamento ao seu direito de defesa, não tendo se manifestado expressamente, nem ao menos de forma a tangenciá-las, face às razões da não homologação total do PERDECOMP aqui discutido. Em face do exposto, voto no sentido de rejeitar. Agora tem que ver a manifestação de conformidade. Está transcrita. Vai nesse item 25, 26 e 27 aqui que eu transcrevi do voto depois do trecho vermelho. Certo. Deixa eu abrir o voto aqui.
Que página que tá isso aí? Isso, Ah, tá. depois do Por trecho. manifestação. Para mim, ele não recorreu da decisão. É isso mesmo. Mas, Eu acho É isso que eu estou falando. Para mim, ele não recorreu da decisão. Sem É querer verdade. induzir Porque sem se querer você... induzir os colegas, Não, a ele não decisão recorreu. foi que ele não argumentou o mérito. exatamente. Ele trouxe toda a discussão aqui de mérito que ele que ele não trouxe na manifestação, segundo a DRJ. A DRJ não apreciou o mérito do crédito porque ele não trouxe. Mas olha, no entendimento dele, ele teria dito no item 26, diante tais fatos, conclui que o saldo credor de IPI apurado pelo manifestante. Eu sei, Rafael, Não é isso. a questão é o seguinte, ele deveria ter falado assim, DRJ, você está errada, eu trouxe argumento de mérito e você deveria ter aplicado. Em razão disso, sua decisão Sim. é nula. Então, Uhum. aqui no recurso, eu vou pedir a nulidade da decisão da DRJ, porque eu trouxe argumento de mérito e ela não analisou. Aí a gente ia ter que fazer o quê? Vamos olhar. Aí você está falando que na manifestação ela trouxe. Trouxe? Na manifestação, ela trouxe eu entendo que ela trouxe... Rafael, sim ou não, Rafael? Não, trouxe argumento, não trouxe prova. Tá, Não, tudo bem, ela trouxe. Rafael. Não, mas A questão do Walker é a seguinte, Rafael. No recurso voluntário, ele trouxe argumentos para atacar a conclusão da DRJ de que não A houve ratio contestação. decidente a gente fala tanto de ratio decidente, então a gente tem que entender. A ratio decidente é o motivo determinante da decisão. É. Então, qual é o motivo determinante da DRJ? Foi o que o Vinícius falou. A pergunta é, ele atacou o ratio decidente? Expressamente não, mas atacou Não, tem tacitamente que quando ser, ele não, traz olha só, argumento. não existe recurso implícito. Rafael, no mérito, o que ele faz? Ele diz que tem o crédito e tal, e vai trabalhar o mérito, mas ele não traz uma questão outra, que é a decisão da DRJ é nula, porque, na verdade, na manifestação de conformidade, Verdade, ele não fala expressa, não fala isso não. Ele não fala mesmo não. Então, quer dizer, para mim isso aí é... Então, é de não, você entende que é não reconhecer o recurso voluntário. Porque definitiva. a decisão da DRJ, apesar que nessa parte só, né? Porque tem Sim. a questão da nulidade, né? Nulidade do despacho. Sim, É. isso aí. Então, o capítulo da nulidade a gente tem que conhecer e analisar se tem nulidade ou não tem nulidade de Isso. despacho. Agora, com relação aos demais argumentos, é não conhecer, porque a decisão da DRJ, por ele não ter atacado, não ter pedido, né? A Não nulidade tem da decisão. atacado, na verdade. Não atacou a decisão. palavra é essa mesmo. É. É que a gente esquece, e é por isso que eu tenho batido muito nessa questão, é que a gente esquece que o recurso voluntário é contra a decisão anterior. Mesmo que a decisão anterior, porque a decisão anterior é lógico, atacou o primeiro, ou auto de infração, ela decidiu o auto de infração, ela decidiu os 4 decisórios. Mas você concorda comigo que o recurso voluntário está atacando, que o que ele pede no recurso voluntário? A reforma ou a nulidade da decisão anterior? Uhum. Lógico que quando ele pede a nulidade do auto de infração, ele está pedindo a reforma da decisão anterior que não deu a nulidade. Eu estou dando só um exemplo, tá? Sim. Não, mas mas ó, a questão é Eu a estou querendo seguinte, mostrar o negócio. a questão é que ele tem que atacar especificadamente a decisão. A decisão falou assim, não trouxe matéria de mérito. Sua alegação se restringiu a só ao cerceamento de defesa. Ele deveria ter recorrido e falado assim, não, a minha manifestação eu trouxe cerceamento de defesa, trouxe a origem do crédito, discuto o meu crédito, tá tudo aqui, ó. Aí, Inclusive, peço a nulidade da decisão por omissão. ele não fez isso. Não fez. E aí, nesse caso, me desculpe, eu não poderia nem dar de ofício. Sim. Sim. Porque não foi nem falado nada sobre... Aí não tem condições. Porque ele não entendeu o cerceamento de defesa dele. Aí, nesse... Ok, então em relação a esse trecho, não, eu concordo até com a questão da não, a questão processual, dele não ter atacado
efetivamente, de forma expressa e explícita, a questão da nulidade. Não, Sim, não, nulidade não. As razões decididas da DRJ. Exato. O mérito efetivo, um dos méritos. Ele só atacou a preliminar de nulidade. Ou seja, o recurso nessa parte não falou nada. Ou seja, a decisão... Veja o que aconteceu. Por causa da preclusão consumativa, a decisão da DRJ sobre o mérito já é definitiva. Uhum. A gente não pode mais falar. Já morreu. Já pode ser executado. A não ser que a gente entenda que seja nulo o despacho decisório. Aí não, tudo bem. Mas se não, morreu o mérito. Entendeu, Rafael? Eu entendi. Como é que é o senhor vota, então? Vamos lá. Então, como é que o senhor vota? Eu altero meu voto para entender nesse sentido, que entendo sim que a decisão da RJ sobre o mérito já foi definitiva, então o recurso voluntário ele não pode ser conhecido em relação a essa matéria. Não, então. É isso. Então você vai não conhecer de parte do recurso, da parte conhecida você vai negar. Exato. Tá, qual é a parte conhecida? A parte conhecida matéria de ordem pública, exatamente. Matéria de ordem pública é a... Não, é a matéria de ordem pública é o que ele recorreu. Ele não recorreu nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação, por falta de transparência. Então, isso aí você vai ter que falar, vai conhecer e vai falar. Uhum. Quanto às demais matérias, elas são estranhas ao mérito. Ok. O que torna o mérito decisivo, mas aí eu não vou falar, eu não vou falar isso, mas o que torna definitivo o mérito. Bom, então tá, é assim que o senhor vota? Então vou colher o voto do Vinícius. Doutor Vinícius. Correlator. Doutor Walker Araújo. Correlator. Doutor Jorge. Correlator. Doutor José Renato. Correlator. Doutor Corinto. Relator. Doutora Denise. Bom, eu olhei rapidinho aqui o recurso do contribuinte, realmente ele não se insurgiu quanto ao mérito aí da decisão. Então, eu vou com o relator. Ok. Eu também voto com o relator, então, acordo os membros colegiados, unanimidade de votos, e não conhecer de pai do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, e negar provimento nos termos do voto do relator. Tá? Decisão... Quero saber se os outros são iguais. Não. Não, então tá. Não. Os outros dois... Então, 3, 5, 7. Finalizar aqui. Os outros dois são iguais entre si. Ok. Então, vamos ao 3... É o item 357, o processo final 2012. O senhor está com a palavra. Presidente, esse caso aqui, deixa eu ver, acabar de abrir aqui para mim o meu próprio arquivo. Aqui. Esse processo... Ele é bem interessante pelo seguinte, abre esquisito aqui. Quando você fala interessante, me dá um arrepio. Não, mas esse realmente eu resumi, eu relatei rápido aqui, vamos ler o relatório. É o seguinte, a recorrente, deixa eu ver se eu consigo resumir, presidente, não vai ser não. Vai dar para resumir, vou ler aqui mesmo, DRJ. Trata de processo de... Vou ler o relatório, que eu começo com o trecho da DRJ. Pagamento maior ou indevido de PIS, tendo contribuinte enviado à Receita Federal declaração de compensação de número tal. De acordo com o informado na declaração de compensação... Então, presidente, deixa eu tentar ler aqui. Tá? Eu vou passar para o voto na parte após a transcrita. E aí, você vai ler o relatório ou vai ler o voto, Rafael? Vou ler o voto, presidente.
Então tá bom. A recorrente, ela afirmou, a recorrente declarou um valor de R$ 17.756 em relação à competência de juros de 2008. E ela recolheu esse valor de R$ 17.756. Em seguida, ela sustentou que o valor que ela recorreu era indevido e retificou para R$ 16.129, gerando um valor de R$ 1.627. Ok. E ela pretendeu utilizar esse valor originalmente para o pagamento de uma outra dívida, COFINS de 2009. Só que esse COFINS de 2009, ele não está abrangido por um programa de parcelamento que vigia até 2008, até novembro de 2008. O que ele fez? Ele disse que como aquele valor de 17.756 ele estaria no período do parcelamento, ele falou assim, olha, eu declarei 17.756, depois eu entendi que não é isso, que é 16.129,28. Perfeito. Só que ele pega esse valor e fala assim, olha, só que como eu retifiquei, agora eu vou usar esse valor no parcelamento. Esse valor aqui vai ficar em aberto e eu vou pagar um parcelamento dele. Ele, entendeu? Entenderam? Todo mundo entendeu? É a última página do voto. Mais ou menos? Ele declarou um valor de 17.756. Depois ele disse que não era 17.756, que era 16. Rafael. Oi, pois não. Vamos por partes. Certo. Me diga uma coisa. Ele tem um pagamento, ele alocou. Ele tem um pagamento que ele diz que é direito creditório. Só que o despacho decisório viu que esse pagamento está alocado a um débito. É isso? Aí ele diz que esse débito é menor do que confessado. É isso? Agora ele também diz que esse débito foi parcelado? Exatamente. E que ele vai... Exatamente. Entendi. Além de ser menor do que confessado, o débito foi parcelado. Isso. Isso aí. Por quê? Ele declarou 17.756 em 2008, época que depois veio a ter um parcelamento. Aí entendeu que não era 17.756, que era 16.129. Ok. Depois disso, ele falou, não é, tudo bem, mas eu vou alocar esses 16.129 que eu paguei, eu vou alocar no futuro, para 2009, quando não tem parcelamento. E aqueles 17.756 que eu paguei, aquele ali vai ficar em branco, porque eu vou incluir no parcelamento. Mas se ele pagou, extinguiu. Não dá para você imaginar uma ficção disso aí. Se ele paga, extingue o crédito. Mas ele entende que se ele paga e se ele retifica, eu também discordo, mas o entendimento dele é esse aqui, ó. Sinteticamente, em 2011, a recorrente pretendeu deslocar um recolhimento situado no período de abrangência do benefício fiscal, 2008, para um momento posterior à abrangência do benefício fiscal, em 2009, gerando um crédito parcelável. Entendi. Mas nisso tudo aí, como é que estão as provas? Olha só, eu acho que essa manobra ela é juridicamente impossível. Mas não é questão de prova, né, Vinícius? Se juridicamente você concorda com a manobra? Não, tudo bem, eu concordo que é só uma questão de direito, mas assim, além disso, como que ele prova isso aí? Lá como é que ele prova isso? Como é que Na verdade, olha só, vamos ser sinceros, ele não está falando que não tem a dívida. Ele só está querendo mudar o meio de pagamento da dívida, não é isso? Exato. Então, enfim, se é só isso... Pode fazer isso ou não pode fazer isso?
Exato, eu entendo que tal pretensão não encontra respaldo jurídico, eis que a retificação do DCTF para valor menor não possui o condão de anular o recolhimento do tributo no valor total, mas sim de, mediante uma verificação de liquidez e certeza do crédito, eventualmente considerar indevido o pagamento maior, diferença entre o valor constante da declaração original e da retificadora. No caso, o contribuinte declarou um débito e recolheu o valor. Posteriormente, afirmou que apontou um erro e retificou a declaração, ou seja, declarou que a dívida era menor. A consequência dessa segunda declaração jamais poderá ser a desconsideração total da primeira, mas tão somente a diferença entre ambas. Isso, tem essa diferença aí que realmente ele deveria comprovar. E deveria ser provada. E essa diferença aí da diminuição do débito seria o crédito dele. Mas não é a discussão. Mas Isso já foi tem que aceito. comprovar essa diferença. Isso já foi aceito. Não é a discussão. A diferença foi Então aceita. pronto, matou. Então vamos nessa. Pelo que eu vi da decisão da DRJ, deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu aqui. Eu fiquei meio confuso, vocês estão falando aí. O que acontece? Ele apresentou um débito de 17 mil quebrados. Aí depois ele viu que esse débito dele era menor. Ele retificou a DCTF para 16 mil, certo? Exato. Além disso, além de ter a diferença dos 17 para os 16, para ele ter direito de compensar, ele incluiu os 16 no parcelamento, ele alegou isso, certo? Exato. Então ele teria 17 de crédito, Uhum. certo? Isso. Perfeito. O que acontece? A DRJ consultou, segundo a informação dela, que esse débito que ela falou que incluiu no parcelamento não está lá. Então, já que ele não está lá, esse débito é devido. Ele não foi pago. Aí, o que ela falou assim? Ó, o crédito que você tem é na diferença do 17 por 16. Esse eu aceito. Só que eu não vou colocar sua compensação. Isso já foi dado, então não tem nem sucumbência. Só que ela falou assim, eu não vou dar a sua homologação, porque esse crédito, essa diferença de R$1.000 e pouco, foi compensado no outro processo, que é no final de 2012, 51. Então, beleza, matou. Aliás, eu acho até Agora, desnecessário verificar o parcelamento se o pagamento se deu antes do parcelamento. Então, nem precisaria a DRJ Agora, será que não seria o caso de baixar para a unidade? Para a unidade informar se esse débito está lá ou não? Porque o contribuinte está falando que está no recurso. A DRJ, porque assim, a DRJ ela consulta, ela tem acesso, né? Mas vem cá, para a gente vai fazer diferença isso aí? Porque Então, se a pergunta é simples. Se o débito estiver lá, você aí, acha que essa manobra ela é razoável? Mas aí ele vai pagar 2 vezes o mesmo tributo? Se ele parcelou o mesmo débito, ele tem direito ao crédito. Não, mas veja, por que não? Porque, olha só, provavelmente não está lá porque já foi pago. Por isso. Sim, foi pago, mas ele incluiu o mesmo débito no parcelamento. Essa é a alegação dele. Sim, mas por que ela, na hora que consultou, não encontrou? Porque não foi aceito esse débito. Ela falou que não estava incluso no parcelamento. Sim, não está incluso por quê? Porque provavelmente não foi aceito. Não foi aceito por quê? Porque, na verdade, ela já pagou. Aí não, olha só, porque você vai ler e fala assim, ó, eu quero botar meus débitos dos meses X, Y, Z, dos tributos X, Y, Z. Legal. Aí a Receita vai lá e puxa. Aí esse débito tinha na época? Não tinha. Por quê? Porque tinha sido pago. É isso que aconteceu. Aliás, essa é a conclusão do despacho decisório, que o crédito foi alocado a um débito confessado. Sim. Se ele já tinha sido pago, ele confessou e pagou, ele não está em aberto. Então, na declaração por mais que ele indique aquele período de apuração, aquele período de apuração é 0. Então, ele não entra mesmo no parcelamento. Aí ficaria... Oi? 16. Isso já é reconhecido. Sim. Então, essa parte reconhecida,
não tem interesse, então não se discute. Bom, nós estamos aqui deliberando, né? Então, vamos ver como é que vota o relator, né, cara? Pra gente. Não, presidente, já votei, eu voto no sentido de. Eu voto negar provimento. Negar provimento. Então tá, Vinícius. Desculpa. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Walker, quer pedir vista, é isso? Sem problemas. Não. A gente está bem na pauta. Então, tá, então vota. Porque o Rafael, no voto dele, ele não coloca que essa diferença não vai ser suficiente para homologar o débito dele aqui, porque já foi utilizado no outro processo. Você põe isso no seu voto? Como Walker? A diferença que foi aceita já? Não, eu não mencionei, porque eu entendo que essa diferença não está sendo discutida. Vou acompanhar o relator. Ok. Doutor Jorge. Deixa eu entender, por favor. Tem uma O senhor informação. podia ir mais para o centro da câmera, por favor? Tá. Tem Obrigado. uma importância de R$16.000 que eu entendo que é incontroversa. Isso não tem discussão. O que está em discussão é a diferença de R$1.000. Não, ao contrário. É ao contrário. O que está em discussão é exatamente os R$16.000. Ele não conseguiu provar isso. Não. É que ele declarou, olha só, vamos lá, ele apresentou a DCTF, ele pagou esse valor, depois ele retificou a DCTF por um valor menor, que foi o de 16 mil e pouco. E aí que ele fez? Depois disso, abriu o refis da vida. Aí ele falou assim, agora eu quero botar no refis. Ele vai lá e bota no refis. Oferece o refis. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que a DRJ analisou e viu, primeiro, que não estava no refis. E por que não estaria no refis? Não está no refis por uma coisa simples. Na hora que ele oferece os débitos, a Receita automaticamente vai olhar o que está em aberto nos períodos de apuração. Esse valor já tinha sido pago. Então, o que ele alega é o seguinte, olha, como eu ofereci ao parcelamento em momento posterior, aquele pagamento que eu fiz atrás, eu estou querendo agora a repetição daquele pagamento. Aí a DRJ fala o seguinte, olha, você fez uma retificadora, realmente, R$1.000 e poucos você tem direito. Toma, tá dado. Só que os outros 16 mil que você declarou e pagou, morreu. Você não tem direito nenhum. Você mesmo diz que é esse valor. E digo mais, eu fico pensando muito nessa questão. Eu sei que o Refis é um programa que beneficia o inadimplente, né? Todos nós fiscais não gostamos de Refis. Por causa disso, por beneficiar o inadimplente. Mas, ao mesmo tempo, o que esse cara tentou fazer? Falou, peraí, se beneficia o inadimplente, deixa eu me beneficiar também como uma pessoa que pago, né? Eu paguei, não quero mais, quero pegar esse dinheiro agora e quero financiar esses 16 mil em, sei lá, 36 anos. É isso que ele quis fazer. Para mim, é isso, Jorge, você entendeu? Como é? Só um parêntese aqui, Gilson. Sim. O voto do Rafael precisa concluir a questão. Acho que você não está, no final das contas, apreciando a matéria de fundo aí. Você fala do saldo, credor e tal, mas você não fala do
do valor que foi objeto, que ele alega ser objeto de parcelamento e tal. Você não fala, por exemplo, que o pagamento extinguiu o débito, né? E isso não pode ser simulado. A gente não pode criar uma ficção aqui e imaginar que não foi pago e tal. Então, assim, o pagamento, o crédito que ele pleiteia foi totalmente consumido na extinção do débito regularmente confessado. Então, assim, não há crédito. Isso você, no final do seu voto, você não deixa isso claro. É importante, Rafael. Sim, estou anotando aqui. Porque é exatamente nisso que a gente está se pautando, que uma vez que foi extinto lá atrás, ele não tinha débito para ser oferecido no parcelamento para aquele período de apuração. Pode ter para outros, mas para aquele ele não tinha. É como se fosse assim, aquela confissão irretratável, que com o pagamento ficou irretratável mesmo. Sim. É isso. Exato. Eu vou reformular aqui. É lógico que você vai ter que escrever da sua Sim, eu vou escrever dessa forma, para deixar mais claro isso. Entendi Ok, que não estava então. claro, mas se os colegas entendem que não está claro, eu clareio com certeza. Doutor Corito. Ok, eu acompanho o relator e para mim isso ficou claro aqui no final do voto do Rafael, mas tudo bem. Presidente, eu não votei, tá? Não votou? Não, senhor. Não tá, doutor Zé? Pois não. Então, para ficar registrado, eu voto com o relator. Tá? Tá bom. Obrigado. Mil desculpas. Não, a culpa foi minha, fui eu que pulei ele. Doutor Corito já votou agora, doutor Rafael, doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Isso. Agora vamos ao último, né? Não, isso, presidente, esse último versa sobre a mesma manobra, poderia ser um nome pejorativo, mas sobre a mesma manobra. Ele utilizou dos mesmos artifícios, foi o mesmo procedimento. Sim, mas em relação ao mesmo débito. Só que nesse outro processo, esse mesmo processo está abrangendo o valor dos 16 mil. 1 de 7 de 2008 a 31 de 7 de 2008, exatamente. Oi? O crédito é o mesmo, presidente. Isso. O crédito de 16 mil é o mesmo. Ele utilizou o crédito para quitar 2 débitos. Entendi. Naquele processo e desse. Como lá não tem já aquele crédito de 16 mil, morreu o assunto. Aquele saldo de 1.600 que teve do outro processo foi utilizado nesse processo do 2012-50. Tá, mas olha só. Foi utilizado no 2012-12? Não, no 2012-51. Então foi o primeiro. Não, o segundo. Não, qual é? Aonde tem o pé? Não, nos dois. É o mesmo pé? Não, o pé é diferente. Ele usou o mesmo crédito. O pé é diferente, o crédito é o mesmo. Os 16 Eu mil não é o entendi, mesmo. mas não tem que ser. Eu entendi. Mas olha só, você tem um pé, aí você tem as decontas. Um processo tem o pé. Não tem eu não posso ter o pé em 2 processos. Não, deve ser nesse daqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o outro tem que ter sobreestado. Nossa, tem razão. Entendeu? O outro tem que ser. Olha só, aonde tem o pé, segue o rumo. É o 2012-51. Time especial. É o 2012-51, porque 2012-51. Porque esse crédito de 1.600 já foi deferido já pela DRJ, pela DRF. Então o 357 tem que ser sobreestado até a definitividade do 2012-51. Por quê? Porque vai caber embargos, recurso especial sobre essa tese. É verdade. E se for revertida essa tese, ele vai ter o crédito para os dois. Então tem que sobrestar um deles. Entendi. Agora tem que saber onde está o pé. Por isso que eu estou perguntando, onde está o pé? O pé está no 51, se eu não me engano. Eu tenho que verificar. É só olhar. Tem que ver, tem que ter certeza. Porque a gente tem certeza, eu sei. Olha na decomp desse segundo e vê se tem a indica. informação. Crédito
indicada em outro processo, tem essa informação que você tem que trazer. Mas eu acho que ele não tem isso aí. Ah, tem que ter. Pois é, Como? mas o cara não lançou. Né? Oi? Eu acho que na Decomp não tem essa informação. Eu procurei tem. lá. Tem que ter. Cadê? Será que não? Pois é, eu estou abrindo ela aqui de Eu tô com ela aberta, chegando na Decomp. Esse outro recurso. Folhas 90, nome do CTF. Perde comp. Abriu aqui, mas abriu o outro. O 2012, realmente ele não informa. Vamos ver se o outro ele informa. 2012. O pedido de restituição está atrelado ao 2012-51. Tem uma tela do pedido de compensação. Processo de restituição, consultar. Tem uma tela Tem. que está atrelada ao 2012-51. Então suspende o final 12. Suspende o final 12. É aquele caso, né? É aquele sobrestamento com a questão dos reflexos, aquela coisa toda que a gente já tem feito aí. E aí ele vai sair por despacho? Ele vai sair por despacho ou vai sair por resolução? Não, resolução. Resolução. Ou seja, o 358 é negar o provimento por unanimidade. Isso. E o O 357 57 é resolução. sobreestado até a definitividade do 1251. Isso. Só que aí você tem que colocar aquela mesma coisa dos reflexos, aquela coisa toda, para ser conclusivo, senão tu vai se enrolar. Na hora que ele chegar na tua mão. A não ser que negue. Se negar, se o recurso especial final negar manter a nossa decisão, não vai ter problema nenhum. Sim, mas não, vou fazer. Não vai que ele dê. Sim, eu vou fazer isso aqui, eu já tenho um pronto nesse sentido, eu pego ele. Então tá, senhores, peço para vocês suspenderem a gravação, para a gente poder partir para o